Hoje é dia de sabatina com pré-candidatos aos governos estaduais. Hoje a gente segue nas sabatinas em relação a São Paulo, mas para participar desta entrevista comigo, já aciono diretamente da redação em São Paulo, o âncora do SBT Brasil, Marcelo Torres. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Rosiane. Pronta para mais uma? Mais uma, vamos lá. E o nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad. Boa noite, prefeito. Boa noite, Rosiane. Boa noite, Marcelo. Prazer conversar com você. Boa noite. Prazer é nosso. Eu vou fazer também aqui um breve perfil do senhor, breve mesmo, para pelo menos situar esse início de entrevista aqui com o senhor. Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, nasceu em São Paulo, é bacharel em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Já publicou 5 livros, chegou a ser consultor de instituição bancária e da Fundação de Pesquisas Econômicas, a FIP. Foi subsecretário de Finanças e Desenvolvimento na gestão de Marta Suplicy, na Prefeitura de São Paulo. Foi assessor especial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no primeiro mandato de Lula, onde criou a Lei de Parcerias Público-Privadas. E foi ministro da Educação, pasta onde ajudou a fazer o ProUni, a criar o ProUni. Ele foi ministro da Educação por 8 anos. Então, vamos conversar com o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. A primeira pergunta que eu faço para o senhor já é aproveitando uma pesquisa do dia, uma pesquisa de intenção de voto publicada hoje pelo Instituto Paraná, mostra que o candidato adversário, que é o candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, o pré-candidato Tarcísio Gomes de Freitas já está empatado com Márcio França, do PSB, em segundo lugar. E aí, o crescimento, são 2 perguntas, o crescimento dele, saber se preocupa o senhor de alguma forma, e outra, é mais um argumento, candidato, para tentar fazer com que Márcio França desista e vá de vez para sua chapa? Rosiane, começando pelo final, nós temos muito respeito pelo PSB. O PSB fez um gesto importantíssimo em relação ao presidente Lula. O Márcio França participou desse gesto. Depois de 12 anos, o PSB vai marchar com o Lula nessa campanha eleitoral. Márcio França e eu fomos articuladores da chapa Lula e Alckmin. Isso tem impacto no Brasil inteiro e tem impacto em São Paulo também. E em nenhum momento o PT fez qualquer exigência de que ele deixasse a candidatura dele. Nós respeitamos a candidatura dele. Ele tem uma boa intenção de voto, desde a eleição passada. Nós dois podemos apoiar o presidente Lula aqui em São Paulo, disputar o primeiro turno, com o compromisso de quem for para o segundo turno terá o apoio do outro. Isso eu já deixo publicamente aqui o meu compromisso assumido, de que não resta dúvida de que qualquer um de nós dois que apoiarmos o Lula e que estiver no segundo turno, terá o meu apoio. Marcelo? Prefeito, o PSDB no governo de São Paulo é uma coisa que já faz parte da paisagem, né? Desde 94 aí, com um breve ato no governo do Márcio França, e as pessoas, para bem ou para mal, elas já sabem o que esperar de um governo do PSDB, já sabem qual é a cara desse governo. Para quem está ouvindo o senhor e ainda não está muito certo de fazer essa troca, como é que o senhor diria que seria a cara de um governo do PT aqui no estado? Olha, em primeiro lugar, eu não considero o Dória nem o Rodrigo Garcia propriamente tucanos. Eles são pessoas recém-chegadas ao PSDB e que, em grande medida, descaracterizaram o partido. Virou um partido muito mais à direita do que sempre foi, um partido sem sensibilidade social, um partido que foi capaz, um governo que foi capaz de aumentar impostos durante a pandemia, que fez proselitismo em torno de questões que deveriam ser suprapartidárias. Ou seja, eu não considero o governo atual um governo social-democrata, como os tucanos sempre se apresentaram. Agora, o nosso governo vai ser um governo de mudança, mas com segurança, porque nós temos uma equipe com larga experiência na administração pública. Eu fui ministro por quase 7 anos, eu fui prefeito de São Paulo por 4 anos, eu sou autor de políticas públicas conhecidas da população de São Paulo,
a expansão das universidades federais, a criação do Instituto Federal de São Paulo, o ProUni, o FIES Sem Fiador, o ProInfância, o Caminho da Escola, o Piso Nacional do Magistério, vários programas conhecidos da população de São Paulo, e nós queremos, com responsabilidade, mantendo aquilo que dá certo, nós queremos trazer para São Paulo uma série de iniciativas que eu acho que vão trazer mais bem-estar para a população e para a família paulista, que hoje se encontra muito insatisfeita, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. Prefeito, o senhor, vou puxar da resposta do senhor anterior, quando o senhor diz assim, que há um acordo que o senhor ou Márcio França, um apoia o outro no segundo turno, seja um dos dois quem estiver lá. Então o senhor já dá como certo de que vai ter um candidato da esquerda e o candidato que está em terceiro lugar agora, o Tarcísio Gomes de Freitas, quer dizer, o segundo turno vai ser realmente entre um candidato da esquerda, só tem vaga ou para o senhor ou para França, e aí vem um outro candidato de outra vertente política? Olha, eu não gosto de fazer prognóstico, ainda mais em relação a pessoas com as quais eu dialogo e por quem eu tenho respeito, né? Mas eu acho que a nossa candidatura está bastante consolidada já há alguns meses. Nós estamos aí na casa dos 30% já há bastante tempo. Nós temos hoje uma aliança ampla com o PV e com o PCdoB e com chances de selar uma aliança com a Rede e com o PSOL. Seremos, portanto, 5 partidos unidos em torno da minha candidatura. Tempo de TV, rede social, boas chapas para deputado estadual e para deputado federal. Então, eu acho que nós temos condições, pela primeira vez, de ter, no segundo turno, um candidato progressista que queira modernizar e levar para o interior e para a capital os melhores programas sociais existentes, com foco no que está preocupando a família paulista hoje. A família está preocupada com a educação das crianças pós-pandemia, com a fila do SUS pós-pandemia, com a segurança pública, com a geração de emprego e renda. Na minha opinião, nós temos as melhores propostas para isso. Mas aí o segundo turno vem, nesse seu entendimento, com quem? Olha, eu acho que viria, na minha opinião, um candidato. Tem 2 máquinas atuando. A máquina estadual, com o vice-governador que assumiu o governo, com a saída do Dória, com a desistência do Dória, mas que foi vice do Dória esse tempo todo. E tem a máquina federal, com um candidato que não é de São Paulo, mas mudou o seu título de eleitor nos 47 minutos do segundo tempo para concorrer ao governo do Estado. Acho que essas máquinas vão atuar aqui no Estado de São Paulo. Eu quero crer que uma delas se faça presente na eleição. Então, esse é o meu prognóstico, mas nós estamos ainda muito longe, né, do 2 de outubro e temos muita coisa para acontecer ainda. Só para encerrar esse assunto, Marcelo, vou só tomar mais um pouquinho da tua pergunta aí, só para fechar bem rapidinho mesmo, prefeito. Para o senhor considera que um segundo turno é mais difícil com o Rodrigo Garcia ou com o Tarcísio Gomes de Freitas? Olha, eu sou indiferente a isso, porque são 2 máquinas poderosas, né? A máquina do governo do Estado, que está a pleno vapor a favor da candidatura do Rodrigo, e a máquina federal, que está a todo vapor a serviço da candidatura do Tarcísio. Então, eu sou indiferente, eu acho que qualquer um dos 2 vai representar a extrema-direita e nós vamos representar os setores democráticos da sociedade que querem a mudança com segurança para melhor. Eu acho que o nosso programa de governo ele tem tudo para convencer as pessoas de que é possível, né, adotar políticas públicas que tragam mais bem-estar para a sociedade paulista. Então, Marcelo, já aproveita e faz perguntas em série aí também. Que é uma área que as pessoas esperam... Marcelo, eu vou pedir para você repetir que a gente não estava ouvindo. Agora sim. Tá. Queria falar sobre a infraestrutura, prefeito, porque é uma área em que as pessoas esperam muito dos governadores em geral. Queria que o senhor falasse para a gente qual seria a sua obra prioritária aqui no Estado e também que o senhor comentasse se o senhor pretende abrir novas linhas de metrô, se o senhor pretende trabalhar para aquele trem que já foi anunciado e não saiu no papel, ligando cidades como Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos a São Paulo, e sobre o Rodoanel também, que é uma obra que está parada há tanto tempo, né?
Olha, Marcelo, a primeira coisa que nós vamos fazer é concluir as obras, né? Nós temos várias obras, né? Temos a rodovia dos Tamoios que não termina, temos o Rodoanel que não termina, temos a linha 6 do metrô que não termina e teve esse acidente horrível por falta de planejamento. Nós temos a linha 17 do monotrilho que liga Congonhas à linha 9 da CPTM, que também não dá sinais de vida, não tem um operário lá trabalhando numa linha que era para estar pronta para a Copa de 2014. Né? Então, veja só, nós estamos no 8º ano de atraso. E ninguém cobra, ninguém fala, ninguém quer saber. Então, a conclusão dessas obras é fundamental, né? Até para iniciar outras com segurança de que elas vão ter maior agilidade em conclusão. Eu sou uma pessoa apaixonada por trilhos. Eu sou da época, metade da minha família se radicou no interior de São Paulo. E eu sou da época que eu ia visitar meus tios na região de Rio Preto, Votuporanga, Santa Fé, Jales, de trem. Eu ia de trem para lá. Andradina também, eu ia, outro ramo da família, nós íamos de trem. Era muito comum você viajar de trem por São Paulo. Nós tínhamos cerca de 15 a 17 mil quilômetros de ferrovias apenas no estado de São Paulo. Hoje nós temos cerca de 2 em operação. Então, no que depender de mim, eu vou planejar, sim, uma retomada do investimento em trilhos. Mas quero dizer que todas as promessas feitas até aqui pelos governos de São Paulo, todas não saíram do papel, e o Tarcísio, que é da área de infraestrutura, o governo federal, e representa o governo federal, fez muito pouco pela infraestrutura de São Paulo. Aliás, fez quase nada, né? Fez muito fora, fez um pouco no estado do Rio de Janeiro, que é o estado de procedência dele, mas aqui em São Paulo, realmente, o governo federal desapareceu, né? Agora, tem alguma obra nova que o senhor pretende fazer, que está nos planos aí, algo que ainda não tenha começado? Tem muita coisa que não começou e que precisa começar. Por exemplo, a ligação Santos-Guarujá. Vou citar um exemplo. Toda eleição se anuncia a ligação Santos-Guarujá e nada acontece. Então, eu vou resgatar algumas promessas que não saíram do papel, que são coisas importantes de serem feitas, e vou assumir o compromisso de... Tem obras que é para mais de um mandato, como a gente sabe. Não é toda obra que você consegue concluir num mandato. Mas eu acho que fazer o projeto, iniciar a obra e ter cronograma, eu acho que é uma coisa que dá para fazer com um pouco de planejamento. Túnel ou ponte? A última, Rosiane. Olha, isso é uma desculpa de quem não quer fazer obra, viu? Porque os dois são viáveis e talvez necessários, inclusive. Eu não vou usar como pretexto essa indefinição para não entregar a obra e não começar a obra. Nós vamos chamar os técnicos, definir e botar a licitação na rua. Aproveitando esse tema em infraestrutura, e a gente pensa transporte, tudo sempre se bate numa questão que são os pedágios em São Paulo. A gente sabe que tem contratos já estabelecidos, tem questões que são federais. Minha pergunta para o senhor é se o senhor pretende rever algum contrato em relação a isso, ou para dar segurança jurídica com os que estão estabelecidos não vai mexer em nada. Olha, eu fiquei muito indignado com a postura do Dória, que prorrogou contratos a vencer, né? A vencer em 2028, por exemplo, né? Isso gera, na minha opinião, uma nuvem de insegurança em relação ao propósito dessa prorrogação. Por que um governador chama o concessionário e, sem nenhuma vantagem para o usuário, prorroga de 2028 para 2038 um contrato que tem 6 anos ainda de prazo? Eu acho que esse tipo de coisa não deveria ser feita. Eu não fiz em nenhum momento isso, nem no MEC, nem na Prefeitura de São Paulo. Eu jamais utilizei a caneta de prefeito para prorrogar um contrato que ainda não tivesse vencido. E também, no ano eleitoral, eu não assinei nenhum contrato de concessão, porque eu acho que em ano eleitoral você tem que esperar o resultado da urna para assumir um compromisso de longo prazo. Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo agora, de querer vender a toque de caixa, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para passar nos cobres, a gente não sabe para quem vai vender, com que intuito vai vender, se isso vai trazer algum benefício para a sociedade, simplesmente porque falta 4 meses para a eleição e ele está em desvantagem. Eu acho que esse tipo de coisa é muito cruel com a população,
que acaba pagando a conta dos maus negócios praticados a toque de caixa às vésperas da eleição. Tá, mas o senhor pretende analisar se é possível Se revogar houver, de alguma forma? sim, eu pretendo analisar juridicamente as minhas possibilidades. Eu não firo a legalidade, inclusive eu sou advogado, eu respeito as leis, mas o que eu puder fazer para entender por que o Dória prorrogou no último dia do seu governo, né, antes da renúncia, por que ele prorrogou um contrato de 10 anos que venceria em 2028, eu vou jogar uma lupa sobre isso para saber o que de fato aconteceu. E se aconteceu alguma coisa errada, a população de São Paulo vai saber. Queria falar com o senhor um pouco agora sobre estratégia de campanha, porque o PT ele vem tendo nos últimos anos muita dificuldade no interior de São Paulo. Se eu não me engano, entre as grandes e médias cidades do interior, o PT administra apenas Araraquara. E a gente vê aí pelas pesquisas e pelos resultados eleitorais que o bolsonarismo acabou se fortalecendo bastante no interior do estado. O que o senhor pretende fazer para transpor essa barreira? E já aproveito para perguntar se em algum momento da sua campanha, se o senhor for para o segundo turno, o senhor espera contar com o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin para ajudar o senhor a ganhar o interior? Lógico que eu conto com o Geraldo Alckmin. Acho que nós temos uma chapa hoje no plano nacional muito sólida, que é a favor da democracia, a favor do resgate da soberania, a favor da recuperação do poder de compra do trabalhador, da geração de emprego. É uma chapa muito forte no Brasil, mas que tem uma especial incidência aqui em São Paulo, porque o Lula é uma personalidade aqui em São Paulo, está liderando as pesquisas, e o Geraldo Alckmin governou por 4 mandatos o estado de São Paulo. Então eu acho que é uma chapa que vai ter muita incidência aqui no estado de São Paulo e vai fazer com que a nossa mensagem chegue ao interior. Eu estou há mais de um ano já, estudando o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, sobretudo o interior de São Paulo, tem sido um foco enorme dos nossos estudos. E eu quero crer que nós vamos levar propostas que vão mobilizar o interior. O interior, na minha opinião, está pronto para uma proposta de mudança, desde que a gente ofereça a segurança de que essa mudança será para melhor. E eu estou convencido de que será, se a nossa proposta for eleita em 2 de outubro. O senhor já fez algumas declarações, prefeito no passado, de que aquele antipetismo em 2018 prejudicou, por exemplo, a sua campanha, tanto a campanha federal como a sua campanha anterior. A minha dúvida é, o senhor acha que esse antipetismo atualmente foi superado ao ponto de não afetar mais a sua candidatura? Então, veja bem, eu pertenço, né, a um partido grande, né, que disputou todas as eleições presidenciais e ficou ou em primeiro ou em segundo lugar. Então, todo partido grande tem torcida contra. Não tem como um partido grande não ter. Assim como o Bolsonaro hoje tem alguma coisa em torno de 50% a 60% de desaprovação do seu governo, né? Então, isso é natural da democracia. O que não pode acontecer é esse sentimento antipetista passar de certos limites em função do que aconteceu com o partido, do que fizeram com o partido e, sobretudo, do que o Moro fez com o Lula. Agora, o Moro está desmascarado, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. O Lula recuperou seus direitos políticos, a verdade foi restabelecida em grande parte. Eu acho que nós temos total condição de disputar com paridade de armas, né, a eleição desse ano, o que não aconteceu em 2016 e 2018. Eu acho que para o PT a situação hoje é muito melhor. Eu acho que quem está em dificuldade é o governo Dória e o governo Bolsonaro. Por falar nisso, prefeito, o senhor sempre está criticando o governo Dória. O senhor vê alguma medida positiva no governo que o senhor queira continuar? Por exemplo, o governo Dória avançou bastante no caso das escolas em tempo integral, que é algo importante, já que São Paulo está muito mal nos rankings de educação básica fundamental, né? Essa medida, por exemplo, é uma que o senhor continuaria? E o senhor vê outras medidas positivas desse governo que o senhor continuaria? Sim, eu acho que o ensino médio de tempo integral ele é central numa política de recuperação do ensino médio
que não é o forte do Estado de São Paulo. E nós precisamos entender que o jovem paulista precisa de melhores condições de ensino médio no estado mais rico da federação. Agora, não adianta você estender a jornada se você não preencher essa jornada com um conteúdo que seja um conteúdo aderente àquilo que o jovem precisa. E se você pegar os indicadores de qualidade, por incrível que pareça, o ensino médio integral é uma realidade hoje em São Paulo, em muitas escolas, mas a qualidade caiu muito. E não foi só por causa da pandemia. Foi porque também você expandiu a jornada, mas você excluiu disciplinas, diminuiu a carga horária de disciplinas fundamentais e não preencheu com um conteúdo enriquecedor. Então você tem, por incrível que pareça, o jovem mais tempo na escola, mas aprendendo menos. Nós vamos mudar isso porque o nosso paradigma é o do Instituto Federal, da Fundação do Centro Paula Souza, e isso vai ter que repercutir na escola pública regular estadual. Não pode ficar uma ilha isolada do Estado. Outra coisa que eu vou manter e aperfeiçoar são as câmeras nos uniformes dos policiais. Você viu que até o Rodrigo Garcia rateou por pressão corporativa, o Tarcísio está dizendo que vai tirar as câmeras dos uniformes dos policiais, eu vou manter. Mas eu vou fazer um plano de metas de redução da criminalidade, aumento da resolutividade dos crimes, associado a um plano de valorização profissional dos trabalhadores em segurança, tanto policiais civis quanto policiais militares. E aí é que nós vamos passar uma sensação de segurança maior para a população. Isso vai envolver valorização da carreira, a formação continuada dos profissionais. Você estava falando agora mesmo da pouca formação dos policiais nos dois casos citados pelo Bolsonaro, né? Num caso, asfixiaram, né, um cidadão, né? E no outro caso, tomaram a arma. Né? O bandido tomou a arma do coldre do policial e matou 2 policiais. Isso é falta de formação continuada. Nós precisamos ter mais formação continuada nas polícias para evitar essas tragédias horrorosas que nós estamos vendo, afastando os maus profissionais e formando melhor os bons profissionais que podem estar na força. Em terceiro lugar, investir mais em inteligência e tecnologia. O Brasil investe muito pouco em tecnologia de ponta para a área de segurança pública. Eu posso dizer para você, não vai faltar recurso para a inteligência da Polícia Civil. Eu vou te dar um exemplo assim, drástico do que acontece. A gente faz flagrante de roubo de celular. Mas se você não tiver a Polícia Civil desbaratando as quadrilhas de receptação do celular, você vai ficar enxugando gelo, prendendo gente que roubou um celular, que é substituída no dia seguinte por uma outra pessoa, enquanto os receptadores estão belos e formosos ganhando dinheiro, porque a Polícia Civil não tem inteligência para chegar às quadrilhas de receptação. Então, sem inteligência, não se vai a lugar nenhum. O mundo inteiro hoje investe em inteligência e alta tecnologia. E o Estado de São Paulo não está fazendo isso. E tem alguma medida que o senhor queira revogar de imediato? Olha, algumas sim. Por exemplo, Dória, ele aumentou impostos durante a pandemia. Impostos sobre alguns produtos básicos, alimentação, material de construção, até medicamentos. Imagina medicamento durante a pandemia e o governador aumenta imposto, né? O governador Dória aumenta imposto. Eu acho que algumas dessas coisas terão que ser revistas, né? E imediatamente, porque está onerando a cesta básica do trabalhador. Então, o Dória não cuidou dos pedágios, aumentou a cesta básica, né, com aumento de impostos, veio ainda a gasolina e o diesel do Bolsonaro, e ninguém aguenta mais pagar o mercado, porque quem é que aguenta esses 2 governantes? Você não chega no final do mês. 80% das famílias brasileiras endividadas, e isso não é diferente no estado de São Paulo. O senhor pretende mudar alguma coisa na estrutura da saúde em São Paulo, nesse esquema que tem de funcionamento com AMES, com hospitais regionais, ou até mesmo com a ajuda do Estado, das prefeituras, porque boa parte da saúde também está nas mãos das prefeituras? O senhor pretende mudar isso daí de alguma maneira?
Eu pretendo me consorciar mais com os municípios. Acho que os municípios ficam muito a Deus dará por falta de apoio do Estado. Eu acho que algumas OSs, nós vemos com muita preocupação a atuação de algumas OSs. Queremos dar mais transparência para os contratos de gestão e cobrar resultado. E queremos atuar na saúde. Quem está nos acompanhando aqui vai compreender. Nós temos o posto de saúde e o hospital, geral, regional ou não. E nós não temos uma camada intermediária que dê suporte ao SUS, que seria de UPAs e hospitais-dia. Nós precisamos de mais equipamentos intermediários entre o posto de saúde e o hospital para fazê-los funcionar melhor. Nós começamos esse trabalho na Prefeitura de São Paulo, foi descontinuado pelo Dória. O Dória não inaugurou nenhum hospital-dia. Veio com uma ideia de Corujão da Saúde, que ninguém sabe mais o que aconteceu com o Corujão da Saúde, que era um atendimento durante a madrugada. Eu nunca mais ouvi falar disso. Interrompeu um programa bom, que estava dando certo, e não levou para o interior quando foi governador. Então, nós vamos criar essa rede de equipamentos intermediários entre o posto de saúde e o hospital geral, justamente para dar agilidade ao atendimento de consultas, exames e cirurgias eletivas. Prefeito, eu vou puxar para a política novamente para discutir a composição de chapa do senhor. O senhor diz que a sua candidatura está consolidada, mas a chapa não. Eu queria saber, primeiro, com todo o respeito, obviamente, à candidatura de Márcio França, mas a gente sabe que as articulações continuam de vocês tentando atrair o Márcio França para estar aliado com sua candidatura desde o início. Ele seria o vice ideal na sua chapa? E outra coisa, para Senado, composição, vocês têm conversado com a Marina Silva? É possível que ela componha a chapa numa disputa ao Senado com o senhor? Olha, felizmente, eu tenho um diálogo com todo o campo progressista muito natural, né? Tenho falado com o Márcio, tenho falado com a Marina, tenho falado com o Boulos, tenho falado com o Juliano Medeiros. São companheiros. A Marina foi companheira minha de ministério durante muitos anos. Eu trabalhava na área da educação ambiental e a minha equipe trabalhava com a dela intensamente. Então, nós não somos conhecidos de agora, né? Nós estamos há muitos anos lutando por melhores condições ambientais. E a rede acaba de aprovar a indicação de apoio à minha candidatura aqui em São Paulo. E, para mim, ter a rede e o PV é fundamental, porque nós vamos ter um programa de transição ecológica com produção de energia eólica, solar, com novas tecnologias, que é fundamental para modernizar o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo ficou um pouquinho para trás por falta de iniciativa governamental. E São Paulo não gosta de ficar para trás em nada e não deve ficar para trás em nada, porque é um Estado muito pujante, é um Estado com gente muito inteligente, muito empreendedora. Nós não temos nenhuma razão para ficar esperando o futuro. Nós construímos o futuro aqui em São Paulo. E essa questão é crucial. Portanto, eu estou conversando com eles diariamente. Hoje mesmo eu falei com o Giovanni, que é dirigente aqui da rede em São Paulo. Vamos marcar uma reunião essa semana. Agradeci o apoio, mas queremos construir um projeto. Sobre a chapa, nós vamos provavelmente nas próximas semanas fechar a chapa, Senado e vice. Eu imagino que agora no mês de junho seja a condição ideal para a gente fechar a chapa. A Marina vai estar nela? A Marina, ela já está nela porque ela já é pré-candidata a deputada federal, né? E se nós estivermos aliados, ela vai estar nesse grande time, né, que se uniu por São Paulo. Ela já está, independentemente de qualquer outra coisa, ela já é pré-candidata. E, repito, ela é um grande quadro, é uma pessoa que é amiga, que é querida, foi minha colega de ministério, e a Marina tem condição, foi candidata a presidente da República já, e lembrando que em 2014 ela chegou a ter quase 25% dos votos aqui em São Paulo. O senhor já foi descrito como o mais tucano dos petistas. A gente viu que o ex-presidente Lula telefonou recentemente para o ex-presidente Fernando Henrique. O senhor está trabalhando para trazer o PSDB para a chapa do Lula nacionalmente? Olha, eu imagino que o PSDB histórico, né, que não se confunde com Dória e Rodrigo Garcia,
eles já estão, de certa maneira, olhando para a chapa Lula-Alckmin com um certo alívio, né? De que o Brasil democrático, o Brasil social, o Brasil empático está se unindo contra o que está acontecendo no Brasil. Essa miséria toda, esse desalento, essa falta de perspectiva. Então, eu acho que vai ser, não falo em termos partidários, mas em termos individuais, né? Pega um Aloysio Nunes, que foi senador pelo PSDB, o próprio Alckmin, que deixou o PSDB em função da maneira como foi tratado pelo Rodrigo Garcia e pelo Dória. Já está havendo uma mobilização, para não falar de Paulo Sérgio Pinheiro, de Bresser Pereira, que são tucanos históricos que já estão apoiando a chapa Lula-Alckmin. E o senhor também. O senhor continua tendo... A gente está com o tempo esgotado já, viu, gente? Então é só um sim ou não. O senhor continua tendo essas conversas com o PSDB? Com todos os democratas do país eu tenho conversas, porque eu sei a ameaça que o Bolsonaro representava em 2018 e representa hoje. A gente não vai nem precisar fazer o ping-pong, porque os pontos que eu tinha levantado aqui, o senhor até já comentou diretamente a questão das câmeras, por exemplo, se quer revogar alguma medida, então o senhor já foi abordando ao longo da entrevista. Fernando Haddad, do PT, pré-candidato ao governo de São Paulo, muito obrigada por sua entrevista aqui com a gente no Poder Expresso no SBT News. Muito obrigado, boa noite. E eu agradeço, claro, também a Marcelo. Marcelo, uma vez mais aqui conosco, e tem mais sabatina esta semana, né, Marcelo? A gente vai anunciando. Inclusive, eu que agradeço. Desculpa que cortou um pouco a sua ligação, acabei te atropelando aqui. Mas eu que agradeço por participar mais uma vez, Rosiane, e vamos continuar sabatinando os pré-candidatos para levar para o eleitor a informação que ele precisa para começar a entender o quadro político. Não é hora de definir ainda, mas de começar a entender esse quadro, né? Exatamente, até porque tem que amarrar e ter a consolidação, a confirmação dessas candidaturas todas. São pré-candidaturas, tem que ser confirmadas nas convenções e depois formalizadas na Justiça Eleitoral.